E hoje a receita de hoje vai ser pavê de morango. Pavê com geleia de morango. Então, vem comigo, vamos fazer juntinho essa receita. Então, o que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de 350 gramas de morango, já piquei, lavei, piquei. Eu piquei assim meio, não muito grande, assim piquei em pedaços pequenos, ó, bem pequenos. E o que mais que nós vamos precisar? Meia xícara de açúcar. E somente isso. E agora eu vou dar uma mexidinha aqui, antes de ligar o fogo, para dar uma misturada. Aí você vai perguntar, por que não vai água? Porque o morango solta muita água, então não tem necessidade de colocar água. Então vamos ligar agora o fogo. Fogo baixo, não esqueçam, para não ter problema de queimar e tem que ficar de olho. Assim, ó, que você já coloca, assim que você coloca no fogo, você vai ver que já cria uma água. Parece que eu coloquei água, mas vocês viram que eu não coloquei. Essa geleia é super fácil de fazer, não tem segredo nenhum, é só a redução dela e já está pronta. Vocês podem usar como, se gostar, passar no pão, fazer bolos, porque o morango, a fruta do morango, quando você quiser fazer uma sobremesa, ela é bem perigosa, ainda mais no verão. Então, com a geleia não tem perigo de estragar e nem de criar água nas sobremesas que vocês fizerem. Vocês vão ver aí na sua casa que cria bastante água, mas é assim mesmo. Gente, de vez em quando vocês dão uma mexidinha, tá? Porque pode grudar embaixo e ele pode dar uma subidinha também. Então eu vou mexer aqui. Não precisa estar toda hora mexendo, mas de vez em quando tem que dar uma mexidinha. Você vai ver que ele cria uma espuma, mas é assim mesmo, tá? Aí depois, quando ele estiver quase pronto, ele vai diminuindo essa espuma. É que eu já fiz bastante vezes, mas tem gente que nunca fez, então fica meio, ai, será que é assim? Será que não é assim? É assim mesmo, tá? Aqui eu não vou deixar reduzir muito, para ele ficar com aquela caldinha, uma calda com mais calda, porque a gente vai fazer um pavê, né? Então, senão fica muito seco. Mais uma mexidinha, tá bem menos espuma. Tá, gente? É assim, ó. Isso aqui leva uns 10 minutos, tá? E daí vocês vão ver o ponto que aí se vocês quiserem mais, assim, mais sequinho, aí vocês deixam mais. Mas vocês vão ver que ele começa a borbulhar, bem borbulhado assim, sabe? Então tá pronto. Olha aqui, ó. Ó. E olha, ele tá bem grossinho, ó. Ó. Fica uma geleinha, ó. Porque depois de frio, ele vai firmar mais. Tá bom? Então, já vou desligar, tá pronto. Vou colocar num prato, vocês vão ver a consistência dele. Bem, gente, agora eu vou colocar ele num pratinho, tá? A geleia, para que dê uma esfriada, para depois nós fazer o nosso pavê. Vocês podem ver, ó, que ficou bem, ó, bem cremosa, ó. É esse o ponto. Ele fica com um pouquinho de espuma assim, mas é assim mesmo, tá bom? Bem, gente, agora nós vamos reservar para dar uma esfriada e vamos fazer o creme para o nosso pavê. Já volto com vocês. O que nós vamos precisar? De leite condensado, eu tô colocando meia caixinha. Vamos colocar também 3 gemas. Vou colocar também 3 colheres de sopa de amido de milho.
E agora nós vamos misturar aqui, para que daí fica melhor quando a gente pôr os restos dos líquidos. Vamos mexer bem aqui, para dissolver bem o amido de milho. Também não precisa fazer lambuzo, né? Mas isso acontece. Vamos mexer bem mexidinho, porque daí as gemas também, elas se dissolvem bem. Já misturei tudo. Agora nós vamos pôr uma caixa de creme de leite. Vou colocar uma colher de chá de essência de baunilha e 1,5 xícaras de leite. Vamos misturar bem isso aqui, para depois nós ligar o fogo. Então esse creme vamos deixar no fogo até ele engrossar. Bem misturadinho, vou ligar o fogo. Fogo não muito alto, médio. E esse sim a gente vai ter que mexer, né, gente? Porque senão ele embolota. Para ele ficar bem lisinho, toma cuidado, mexendo. Deixe seu like, compartilhe, ative o sininho para que mais pessoas possam ver esse vídeo. E daí o YouTube também pode passar para mais pessoas. Então o like é bem importante. Bem, gente, já começou a engrossar aqui. Temos que mexer bem rapidinho. Aí depois que começar a engrossar, uns 2 minutinhos para cozinhar o amido de milho e já dá para desligar. Ele engrossou, a gente deixa 2 minutinhos para que esse amido de milho cozinhe bem. Aí pode pôr fogo baixo, que daí ele cozinha, não fica aquele gosto do amido. E daí vocês mexem bem ligeirinho, para que ele não fique com bolinhas, que não embolote, que ele fique bem lisinho. Esse creme é uma delícia. Gostoso. É o creme mais fácil de fazer e bem gostoso. E se vocês gostam de pavê, aqui em cima no card eu tenho pavê de Prestígio com chocolate, com a cobertura de chocolate. E a receita não vai no fogo, o creme não vai no fogo, super fácil de fazer. Então, gente, deu 2 minutinhos, estou desligando. Vou desligar o fogo. Eu já volto com vocês. Bem, pessoal, peguei um bowl aqui e a gente vai virar esse creme para que ele esfrie. Olha para vocês verem como ele ficou cremoso. E agora nós vamos colocar um papel filme daqueles que eu peguei, ou se você não tiver, vocês podem colocar um saquinho daqueles que a gente guarda alimento também, e vamos colocar em contato. Para quê? Para que ele não crie aquela película que o creme cria. E vamos deixar esfriar. Então, gente, para a gente molhar nossas bolachas, eu vou fazer uma caldinha aqui, bem simples. Aqui eu coloquei 1 xícara de água e agora eu vou colocar 1 xícara de leite condensado. E a gente vai misturar. Essa é bem simples, essa caldinha, e fica bem gostosa. Bem facilzinha, ó, é só misturar. Então vamos montar o nosso pavê. Aqui eu estou com um prato de 20 por 20, tá? Eu tenho 18 bolachas, então nós vamos começar a molhar elas. Gente, não vamos molhar muito para ela não ficar molenga, assim, daí ela fica mais crocantezinha. Então o que nós vamos fazer? Nós só vamos passar aqui, ó. Só dar uma molhadinha, ó. E já vamos colocando no prato.
Vocês vão ver que eu tô com umas bolachas, uma diferente da outra. É que acontece que como ia faltar, daí eu comprei do outro tipo. Mas é a mesma bolacha champanhe. Então, é só uma passadinha, ó, gente. Só uma molhadinha, ó, bem de leve. Aqui vamos colocar mais duas, ó. E que aí depende do prato que você vai fazer também, né? Esse aqui me deu bem certinho, ó. E aqui, ó, eu cortei uma na metade, para dar bem certinho. Feito isso, vamos colocar o creme agora. Eu reparti em 2 vezes o creme aqui, para dar certinho. Que às vezes a gente não reparte, daí a gente vai pôr muito embaixo, muito em cima, então assim a gente já bota aparelhinho. A mesma quantia. Vamos tapar bem as bolachas. Vamos fazer bem aqui o cantinho, porque depois vai, senão fica... E na noite de Natal tem que ser bem feitinho, né, gente? Que geralmente a gente tem convidados. Daí a gente não vai fazer de qualquer jeito também. Bem tapadinho, ó. Agora nós vamos vir com a geleia. Eu também reparti em 2 vezes a geleia. Vamos espalhar. Isso vai ficar muito, muito bom. Agora, vamos ir com as bolachas de novo. Mais uma camada de bolacha. Então, molhando e colocando. Como eu coloquei na primeira camada, eu vou colocar a mesma coisa na segunda. E se vocês não querem usar a bolacha champanhe, vocês podem usar qualquer bolacha de sua preferência. Eu acho que, porque é Natal, fica mais elegante, tudo bem. Vou botar uma champanhazinha, uma bolacha de champanhe. Ou vocês fazem em casa, né? Porque no meu canal também tem bolacha champanhe. Gente, aqui eu medi errado, ó. Vou precisar de mais uma bolacha. Já volto com vocês. Peguei outra bolacha, então aqui eu vou fazer assim, ó. Pronto. Agora nós vamos ir com outra camada de creme. Como eu tinha repartido, né? Vocês viram como é prático quando a gente reparte os cremes, porque daí a gente já coloca bem certinho. Aqui eu vou só finalizar com a geleia, mas se vocês quiserem colocar mais uma camada de bolacha, aí fica a critério de vocês. Quiserem fazer mais creme também, isso que eu tô falando, tô ensinando vocês, é uma sugestão, né? Mas aí vocês montam do jeito que vocês quiserem na sua casa. Se é mais gente, vocês podem dobrar a receita. E agora vamos vir com a geleia. Que depois eu também vou fazer uma decoração aqui. Então, por isso que eu terminei com geleia e não com bolacha. Pronto. Agora o que nós vamos fazer? Como esse meu prato tem tampa, vou tampar para ir na geladeira. Mas se vocês não tiver tampa, vocês podem pôr um papel filme daqueles, ou um prato, ou uma coisa, o que vocês quiserem, ou se não quiser também tapar, vocês não precisam tapar. Então, geladeira.
Bem, pessoal, ficou 1 hora na geladeira e agora eu vou decorar. Vou decorar com chocolate, raspa de chocolate, esse chocolate ao leite. Mas se vocês preferirem meio amargo também pode ser. Aqui fica a opção de vocês. Isso aqui é uma ideia que eu estou dando. Mas vocês podem pôr outra coisa, se vocês não quiserem. Até chantilly vocês podem colocar em cima, se vocês não quiserem colocar chocolate. Fica também bem legal com chantilly. Então, gente, agora eu vou pôr uns morangos em cima. Isso também é uma opção. Vocês decoram como vocês quiserem e acharem legal. E esta é a nossa receita. Mas antes de eu experimentar, que é a parte que eu mais amo, eu vou dizer a frase do dia. Se um dia você sentir um vazio dentro de você, coma, porque é fome. E agora vamos experimentar essa delícia. Vou afastar um pouquinho o morango aqui para cortar uma fatia aqui. Uma fatia bem legal para nós experimentar. Que delícia! Delicioso, ó, gente. Dá para vocês verem aí, ó. Olha que maravilha. Ficou uma delícia. Tá convidado. Quer um pedaço? Então, um pedaço para vocês. Gente, ficou suave, gostoso. Vale a pena vocês fazerem. Espero que vocês tenham gostado dessa receita e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!